Então eu vim trazer uma palavra de Deus para vocês nessa manhã. Amém? Eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Samuel 9, do 6 a 8. O texto diz assim: Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu te tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então hoje eu vou falar com vocês a respeito de identidade e a respeito de Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. No momento do reinado de Davi, Davi desejou honrar, e cumprir a promessa que ele tinha feito de fidelidade a Jonatas. Então ele começou a perguntar aos seus servos se existia alguém ainda vivo da linhagem de Saul, para que ele pudesse retribuir devolver tudo que era de direito, né? E aí um servo chamado Ziba conversa com Davi e diz que ainda existe um neto, filho de Jonatas, Mefibosete, que ainda era vivo, só que ele era aleijado dos 2 pés, né? E aí Davi começa a procurar sobre Mefibosete e Ziba fala para Davi que ele mora em Lodebar. Agora, olhem que interessante. Lodebar era uma cidade que o nome significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar árido, sem prosperidade, lugar de esquecimento. Agora, eu me perguntei, e vocês devem também estar se perguntando, como o filho de um rei, como neto de um rei, vivia num lugar assim. Como que Mefibosete foi parar num lugar assim, né? Então eu vou contar um pouquinho mais da história dele para que vocês saibam quem era ele. Quando chegou no palácio a notícia que Saul e Jonatas tinham sido mortos em batalhas, a ama de Mefibosete, que hoje em dia é uma babá, né? Então a babá de Mefibosete, ela fugiu com Mefibosete com medo de que Davi fosse se vingar pelo que Saul fez com ele. Então ela fugiu com Mefibosete ainda bebê, e nessa fuga ele caiu e ficou aleijado dos 2 pés. Então, desde então, Mefibosete ele se enxergava como uma pessoa problemática, defeituosa, danificado. Ele não achava que ele era digno de estar com o rei. Ele não achava que ele era digno de estar no trono de Deus, né? No trono do rei, no palácio. Ele pensava que ele nunca seria aceito por causa da sua imperfeição. Ele não sabia quem ele era realmente. E muitas vezes a gente se sente assim como Mefibosete. A gente não sabe quem a gente não sabe qual é a nossa própria identidade, a gente acha que por causa dos nossos pecados e das nossas falhas a gente não é digno de estar no reino de Deus, a gente não é digno de receber o amor que Deus tem para nós, né? Mas hoje eu quero falar para você que nenhum pecado, nada, nenhuma imperfeição é capaz de mudar o amor que Deus sente por você. Nada é capaz de mudar a história que Deus escreveu para sua vida, né? A gente tem que ter cuidado com a maneira que a gente se vê, que a gente se enxerga, porque a maneira que a gente se enxerga é essencial para definir o nosso destino. O jeito que nós enxergamos é aquilo que nós vamos ser. Então, quando Davi mandou chamar Mefibosete, Mefibosete se prostrou diante de Davi com medo, né? E respondeu a Davi que ele era como um cão morto. Pensa você como que é se sentir como um cão morto. É uma comparação assim de uma autoestima totalmente destruída.
Mefibosete, ele não se via como uma pessoa digna, ele se via como um cão morto. E eu te pergunto nessa manhã, como você tem se visto? Como você tem se olhado? Como você tem se analisado? Você tem se comparado a como um cão morto? Como é sua vida? Né? A gente tem que olhar para nós com olhos de amor. A gente tem misericórdia de tanta gente e a gente não tem misericórdia de nós mesmos. Quantas vezes a gente se autocritica, a gente se julga, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o modo que nós nos enxergamos. Quando nós estamos nessa condição de olharmos para nós mesmos como fracassados, a gente só consegue olhar os nossos erros, os nossos pecados, e aí a gente esquece daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. A gente esquece o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Jesus fez e faz todo dia na vida da gente, né? Você precisa começar urgentemente a compreender a sua verdadeira identidade. Você precisa saber quem você é realmente. A maior parte da nossa vida a gente passa se rejeitando, né? Eu sei que eu já fui assim, muita gente também. A gente rejeita os nossos pais, a gente rejeita a família que nós nascemos, a gente rejeita a cor do nosso cabelo, o nosso corpo. A gente desde que nós somos crianças, nós somos bombardeados com aquilo que as pessoas querem que a gente viva. A gente se frustra com as expectativas que as pessoas colocam na nossa vida. E nós não nascemos para isso, não foi para isso que Deus nos chamou, né? A gente tem que ter mais compaixão de nós mesmos, olhar com mais amor para nós mesmos. A gente precisa saber quem nós somos. Nós precisamos entender que Deus tem uma identidade para cada um de nós, né? Deus, eu quero falar para vocês nessa manhã. Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus faz alguma coisa mal feita? Pelo contrário, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é louvável, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem no último dia, porque ele teve o cuidado de fazer toda a criação para que o homem usufruísse dessa criação. Então nós temos que nos olhar como Deus nos vê. Se você não acredita que você é uma pessoa maravilhosa, que você é digna do amor de Deus, é que você não sabe ainda quem você é. Você é aquilo, hoje eu vou te contar quem você é. Você é aquilo que Deus pensa de você. Você é aquilo que Deus fala a seu respeito. E não que as outras pessoas falam, não que as outras pessoas pensam a seu respeito. Eu passei muito tempo da minha vida querendo superar as expectativas de outras pessoas. Eu era uma pessoa totalmente vazia, totalmente triste, não tinha Deus, né? Buscava a minha identidade. Eu era uma pessoa totalmente sem identidade. Eu buscava a minha identidade em coisas que me deixavam cada dia mais vazias, né? E quando eu conheci Jesus, quando Jesus me mostrou qual era a minha verdadeira identidade, a minha vida foi totalmente transformada. Eu tomei posse daquilo que Deus tinha para mim. E deixa eu te falar outra coisa. Você só recebe aquilo na sua vida o que você acha que é capaz, aquilo que você acha que você merece. Então toma cuidado com aquilo que você tem aceitado na sua vida. Comece a enxergar e a entender que Deus tem coisa muito maior e muito melhor pra gente, né? A Bíblia fala que Deus faz coisas assim maiores e melhores, que Deus é capaz de fazer coisas que nós nem pensamos e imaginamos. Não subestime o poder de Deus, não subestime aquilo que Deus pode fazer na sua vida, a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Nós devemos conhecer a nós mesmos para ter uma vida de plenitude, para ter uma vida plena na presença de Deus. Se a gente tenta agradar as pessoas e a gente esquece das nossas próprias necessidades, nós nos perdemos de nós mesmos. Nós nos perdemos de Deus, da vontade que Deus tem para as nossas vidas, nós nos perdemos de nós mesmos, né? E nós investimos, muitas pessoas fazem isso, eu mesmo já fui assim, nós investimos muita energia da nossa vida tentando agradar as pessoas, a se encaixar na vida das outras pessoas.
mas no lugar que você se encaixa é porque você não foi feito para aquele lugar. Não é ali que você tem que estar. Se você está tentando se transformar para se encaixar em algum lugar, é porque você não pertence a esse lugar. Então tome cuidado com aquilo que você está fazendo com a sua vida. Tome cuidado com com aquilo que você está fazendo com a identidade que Deus te deu. Porque quando a gente tenta agradar a vida das pessoas, agradar as outras pessoas, a gente se frustra, porque ninguém vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós, né? Então, a gente não foi feito para isso. Aí, depois que a gente falha, a gente se frustra, a gente se sente culpado, infeliz, porque nós não fomos feitos para isso. Então, você deve se autoconhecer e se transformar. Eu quero que você reflita em 2 perguntas que eu vou te fazer. Para quem você está vivendo? Isso é muito forte. Para quem você está vivendo? Você está vivendo para você mesmo ou você está vivendo para agradar as pessoas? Né? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? Só que deixa eu te falar, você não vai agradar todo mundo, né? Porque você não nasceu para agradar todo mundo. Você nasceu para ser você. Deus te criou para ser você. Quando a gente se encontrar com Deus, Deus não vai perguntar: Michele, por que você não foi igual ao seu marido? Por que você não foi igual à sua mãe? Por que você não foi igual à sua vizinha? E por que você não foi igual ao fulano de tal? Deus não vai te fazer essa pergunta, mas Deus vai te perguntar: por que você não foi você? Por que você não foi quem eu te chamei para ser? E isso é muito forte, né? Então, o propósito da sua vida não deve ser descobrir quem você é. E você descobrindo quem você é, você vai ser bem-sucedido nisso, você vai aceitar isso e vai se transformar. Você vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mas, primeiramente, você deve se aceitar e descobrir aquilo que Deus tem para você. Quando a gente se ocupa demais tentando ser quem todo mundo é, a gente fracassa em ser nós mesmos, né? Então, não viva uma vida de fracasso, não viva uma vida querendo viver a vida de outras pessoas. Nós estamos rodeados e cercados de pessoas que estão o tempo todo querendo ser melhores, querendo ser pessoas melhores para as pessoas que estão à volta, querendo superar as expectativas de outras pessoas. Mas não seja você essa pessoa. Viva a sua vida, a sua identidade, aquilo que Deus fez para você. Você lembra de Mefibosete, o filho de Jonatas, que eu comecei a falar para você? Ele viveu de maneira inferior muitos anos da vida dele, que ele não sabia o que ele tinha direito. Ele viveu assim em Lodebar, uma cidade de miséria, muito tempo, sem saber o que ele podia desfrutar dos benefícios do palácio. Ele passou anos sendo enganado, porque ele não sabia quem ele era, pela falta de entendimento da sua necessidade. Ele podia ter vivido coisas muito melhores, mas por não saber quem ele era, por não aceitar a sua identidade, ele perdeu anos da sua vida num lugar de miséria. Então saia de Lodebar, saia da miséria, saia de uma vida de miséria. Você não nasceu para isso. Quando Mefibosete entendeu quem ele era realmente e que ele não devia ser menos do que ele tinha nascido para ser, toda a sua vida mudou. A Bíblia diz que Davi tratava ele como um filho e que ele começou a comer na mesa de Davi. Davi restituiu tudo que era de direito dele. Chegou a hora de você entrar em concordância com Deus sobre a si mesmo. Só tem valor aquilo que a gente valoriza. Só tem valor aquilo que a gente acha que tem valor. Então comece a se valorizar. Comece a ter amor por você, pela pessoa que você é, por quem você é. Cada um de nós tem um caminho a ser percorrido. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser nós mesmos. Nada pode abalar quem nós somos. Nossa identidade em Deus não muda, né? Então nós precisamos descobrir qual é essa identidade. Vou ler para vocês ainda em 2 Samuel 9:9, que diz assim: Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Nesse texto diz que Davi devolveu para Mefibosete tudo.
não foi uma parcela, não foi um pouco, foi tudo, tudo que era de direito. Davi até deu servos a Mefibosete, né? E ele vivia em Jerusalém, no palácio de Davi. Deus, por meio de... Davi não perguntou para Mefibosete se ele merecia aquilo que ele estava fazendo. Não perguntou se ele era digno, se ele queria aquilo. Deus foi lá e fez. Através da vida de Davi, Deus foi lá e fez. Quantas vezes a gente recusa o amor de Deus? Não sei vocês, se vocês conhecem, eu conheço pessoas assim, mas que não aceitam um elogio, não aceitam um presente, pessoa que não consegue aceitar aquilo que Deus tem. Então Deus enche a nossa vida de amor para que a gente possa transbordar esse amor na vida de outras pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou. Então Deus muda a nossa identidade. Ele, através da vida de Davi, ele mudou totalmente a identidade de Mefibosete. Entre todas as pessoas que mais conhecem você, ninguém tem a capacidade de sondar seu coração como Deus tem. Nada, nem ninguém tem essa capacidade. Deus sim sabe tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos estão todos contados. Deus sabe cada sentimento que nós temos no nosso coração, cada pensamento que passa na nossa mente, Deus sabe tudo. Só que o grande problema, o que impede a gente de aceitar a identidade de Deus, e a gente rejeita essa identidade, é que nós nos definimos de acordo com o que nós fazemos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos, isso é verdade. Mas nós não podemos nos definir assim. Nós temos que nos definir por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós fazemos, né? Então que você possa entender isso nesse dia. Olhem, não sei se todo mundo conhece, mas olhem a história de Paulo. Paulo era perseguidor de cristão. Ele se sentia feliz com a morte dos cristãos. A Bíblia diz que o primeiro mártir que foi Estevão, quando ele foi morto, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo, porque ele gostava disso. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele teve a sua identidade totalmente transformada. Jesus mostrou para ele por que ele tinha sido criado e para que ele tinha sido criado. E ele aceitou essa identidade que Deus tinha para ele e transformou tudo nele. E nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus porque Paulo aceitou a identidade que Jesus tinha para ele, né? Senão nós não estaríamos aqui, talvez, né? Então, você possa tomar posse dessa palavra. Descubra quem você é. Se transforme. Aceite a identidade que Deus tem na sua vida. Não subestime o poder de Deus. Às vezes a gente acha que a gente é muito falho, muito pecador e que a gente não merece. Nós não merecemos, mas Deus é cheio de misericórdia. A graça é imerecida mesmo. Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso para transformar coisas que nós nem conseguimos imaginar, né? Assim como Ele fez na minha vida, na vida de várias outras pessoas, Ele pode fazer na sua vida. Ele pode te transformar, encher esse vazio que há em você. Descubra quem você é, que a partir do momento que você aceitar essa identidade, toda a sua vida vai ser transformada. Então, meu desejo para você nesse dia é esse. Que você receba a identidade que Deus tem para você. Que você receba a transformação que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem preparado. Viva aquilo, a vida que Deus tem preparado para você. Comece hoje a se conhecer e se aceitar. Deixa Deus transformar a sua história. Amém? Essa é a minha palavra para vocês, gente. Depois peço para que vocês pesquisem mais sobre Mefibosete, sobre identidade, e que vocês